Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, o que a gente está vendo no mercado financeiro de uma forma geral, não só no mercado cripto, é um verdadeiro banho de sangue. O Bitcoin, por exemplo, nesse instante está em 96 mil dólares americanos cada unidade, com uma queda nas últimas 24 horas de 3%. Mas isso é nas últimas 24 horas. Se a gente parar ali para pensar que na última sexta-feira estava na casa dos 105 mil dólares americanos, a gente vai ver que a queda está em quase 10 mil dólares nesse momento por cada unidade de Bitcoin. E isso porque o mercado já iniciou uma recuperação. Ao longo do dia de ontem, domingo, o Bitcoin chegou a bater 94.500 dólares em algumas exchanges. E essa queda de 3% nas últimas 24 horas é a queda do Bitcoin, que a gente sabe que segura muito mais o valor do que as outras moedas, do que as altcoins, do que as alternative coins. Inclusive, o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether. O ETH está com uma perda de 15,7% nas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento custando 2.600 dólares americanos. E de novo, isso porque também já está tendo uma recuperação. Ele chegou a bater ao longo do dia de ontem abaixo da marca dos 2.300 dólares americanos em algumas corretoras. O preço que o CoinMarketCap vai indicar para a gente como a baixa do dia de ontem foi 2.326, só que teve corretora que chegou a perder inclusive a marca dos 2.300 dólares. E isso, de novo, é uma queda generalizada. Cardano perdendo 20% nas últimas 24 horas, Toncoin perdendo cerca de 16%, a Litecoin perdendo 17%, Bitcoin Cash perdendo cerca de 20%, PEP perdendo cerca de 20%. Se a gente for para as meme coins, então, que é o que a gente sempre fala, a meme coin pode subir muito de valor, mas a queda é sempre mais intensa. E foi justamente isso que aconteceu. As meme coins estão tendo um verdadeiro banho de sangue. Dogecoin perdendo 14% nas últimas 24 horas, Shiba Inu 15%, PEP 20%, a Trump, a moeda oficial, a meme coin oficial do Donald Trump, perdendo também seus 20% nas últimas 24 horas, com cada uma custando cerca de 17,8 dólares americanos, a Flock perdendo mais de 20%, a Dog with Hat perdendo quase 30% nas últimas 24 horas, enfim, um verdadeiro banho de sangue no mercado cripto de uma forma geral, mas a gente vai debater ao longo do episódio de hoje o porquê que isso está acontecendo e vai entender que isso não é só das criptomoedas. Mas de qualquer forma, para a gente fechar a semana passada dos ETFs de Bitcoin Spot e de Ether Spot, na última sexta-feira, no dia 31 de janeiro, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um inflow. Foi uma entrada de 3 mil unidades de BTC. Uma entrada bastante forte, uma entrada significativa, mas que de qualquer forma eu acho muito improvável mesmo que se repita no dia de hoje, pelos motivos que estão derrubando todos os mercados. O ETF de Ether Spot também na sexta-feira teve uma entrada de 8.564 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 27,8 milhões, mas muito provavelmente ao longo do dia de hoje a gente vai devolver todo esse inflow, a gente vai ter alto inflow aí ao longo do dia nos ETFs, porque é como o mercado financeiro está reagindo de uma forma geral. Ah, Paulo, reagindo aqui, por que o mercado de uma forma geral está reagindo dessa maneira? No último dia 1º de fevereiro, o Donald Trump assinou uma ordem executiva taxando México e Canadá em 25%, colocando uma tarifa, uma taxa em cima dos produtos importados de 25% e China de 10%. México e Canadá já anunciaram tarifas retaliatórias, o que já estava previsto, inclusive, na ordem executiva do Trump. Inclusive, esses 25%, então, podem ser ainda maiores, porque o Trump ele tinha colocado que, se tivesse tarifa retaliatória, ele poderia aumentar. E a China falou que vai entrar com um processo na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, contra os Estados Unidos. A justificativa pública do Trump sobre isso foi sobre a migração por parte do México e do Canadá, de estar entrando imigrante ilegal via border, via fronteira desses dois países para os Estados Unidos, e também sobre o tráfico de fentanil. E a China, esses 10% também relacionado ao tráfico de fentanil, segundo o Trump. Mas é claro que a gente sabe que não é só isso, muito provavelmente essa questão desse aumento de tarifa é para tentar levar as indústrias de volta para os Estados Unidos como uma forma de gerar emprego, fortalecer a economia local e até aumentar a arrecadação. E a gente viu que essa trade war, essa guerra de tarifas, essa guerra comercial, jogou
todo o mercado financeiro para baixo. Então a gente viu o Ether e diversas altcoins caindo 2 dígitos, à medida justamente que essas tarifas entraram, que a ordem executiva foi assinada para poder entrar em vigor. A gente continua vendo diversas moedas caindo 2 dígitos nas últimas 24 horas e continua assim, sendo que já caiu 2 dígitos nas 24 horas anteriores. Então a queda está bastante intensa. O Ether, por exemplo, se a gente abrir o gráfico do Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, ele estava ali batendo nessa semana $3.400. Ele chegou a bater um pico de 3.426. E nesse momento está em 2.600 e, de novo, já tendo se recuperado alguma coisa, porque ele chegou a bater 2.300. Então foram perdas bastante fortes. Mas, que nem a gente já falou também nesse episódio, não foi só o mercado cripto que reagiu dessa maneira. Isso gera um medo maior de inflação, pelo menos no curto prazo. Então, a renda variável naturalmente vê um outflow, ele vê um fluxo de saída de dinheiro para ser direcionado para a renda fixa. Afinal de contas, a inflação vai aumentar, melhor você buscar liquidez para você até investir em um tesouro do governo que vai pagar uma taxa maior, porque se tiver inflação vai ter que existir um aumento da taxa de juros, enfim. O mercado financeiro de renda variável, de uma forma geral, está vendo queda. Inclusive, futuros do mercado de ações dos Estados Unidos despencaram após o anúncio do Trump dessas tarifas comerciais para a China, México e Canadá. O futuro da Nasdaq 100 caiu no dia 3 de fevereiro, tendo recuado quase 2,7%. Enquanto isso, outros futuros de ações dos Estados Unidos abriram em queda, como o índice Russell 2000, que acompanha ações de pequenas empresas americanas, caindo 3,2%, e o S&P 500, que recuou 2%, e os futuros atrelados ao Dow Jones Industrial Average caindo cerca de 1,5%. Então a gente está vendo o mercado financeiro todo reagindo muito mal. Inclusive, ao redor do mundo, o que está acontecendo? O dólar está valorizando. A gente vai ver, provavelmente, nos próximos dias, uma valorização do dólar justamente por causa dessa trade war iniciada pelo Donald Trump. E quais vão ser as reais consequências disso, a gente vai precisar acompanhar e a gente vai trazendo aqui para vocês ao longo da semana no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas agora falando de uma boa notícia para o mercado cripto, digamos assim, El Salvador comprou mais 2 BTC em um único dia. Por que isso é uma notícia bacana? El Salvador é conhecido por ser um país que é um dos pioneiros na adoção do Bitcoin de uma forma geral. Ele foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como legal tender, como moeda de custo legal, status esse que caiu ao longo da última semana devido ao empréstimo que El Salvador fez com a FMI. El Salvador fez um empréstimo de 1,4 bilhão de dólares com a FMI e uma das mudanças que eles tiveram que fazer foi justamente retirar o status de legal tender do Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tinha uma aceitação obrigatória por parte das pessoas e comércios. Agora é uma aceitação opcional. O que, na verdade, na prática já era o que acontecia de acordo com relatos locais. Na prática não mudou absolutamente nada, apesar de ter tido essa mudança na lei. Não é mais um legal tender. De qualquer maneira, isso não quer dizer que El Salvador agora é menos Bitcoin friendly, é menos crypto friendly, muito pelo contrário. O que eles têm feito, inclusive agora, é acelerado a compra de Bitcoin. Eles têm uma estratégia de DCA, de Dollar Cost Averaging, ou seja, de custo médio em dólar, da compra de 1 Bitcoin por dia. Só que de vez em quando eles vão lá e compram mais de 1 Bitcoin. Então ali, por exemplo, 2 semanas atrás, eles compraram 11 Bitcoins em um único dia. Na verdade, eles compraram 12, porque teve a compra do 1 regular mais 11. E agora, no dia de ontem, de anteontem, na verdade, no sábado, ao invés de comprarem apenas 1 Bitcoin, eles compraram esse regular 1 Bitcoin e compraram mais 1 Bitcoin. Então, nesse instante, inclusive, as reservas de El Salvador são de 6.056 BTC. Inclusive, muita gente fala que com esse empréstimo do FMI, eles vão acabar acelerando a compra de novos Bitcoin. Eu até brinquei, será que eles vão utilizar o dinheiro do FMI para comprar Bitcoin? Será que isso faz parte da estratégia deles? De qualquer forma, essa reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador, nesse instante, já está avaliada em 612 milhões de dólares. E o que vai acontecer? Só o futuro vai responder pra gente. Mas, de qualquer forma, El Salvador continua, sim, sendo um país bastante crypto, bastante Bitcoin friendly. Inclusive, diversas indústrias estão migrando para lá. Inclusive a Bitfinex. A Bitfinex está expandindo seus negócios para a América Latina com foco em El Salvador, por causa de todas as regulamentações, todas as regulações locais que favorecem bastante a indústria e a inovação de uma maneira geral. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, mais uma notícia
do mesmo lado de reserva estratégica, né, do mesmo tópico. Utah pode ser o primeiro estado dos Estados Unidos a estabelecer uma reserva de Bitcoin devido a um calendário legislativo mais curto e a um ímpeto político local. Há uma grande chance de que Utah seja o primeiro, pois eles têm apenas 45 dias para decidir. E quem está falando isso é o CEO do Satoshi Action Fund, o Dennis Porter, em uma entrevista recente com a senadora dos Estados Unidos, Cynthia Lummis, que foi compartilhada no Twitter, no antigo Twitter, na rede social X, no dia de ontem. Abre aspas. Ou afunda ou nada em 45 dias. Nenhum outro estado tem um calendário mais rápido e nenhum outro tem mais impulso político e força de vontade para fazer isso acontecer. Fecha aspas. Isso foi a declaração justamente do Dennis Porter. Uma das comissões da Câmara de Utah, no dia 28 de janeiro, votou por 8-1 a favor de um projeto de lei que permitiria ao Estado investir uma parte dos fundos públicos em Bitcoin, outras criptomoedas com valor acima de 500 bilhões de dólares e stablecoins aprovadas. Então, inclusive, ele publicou aqui um gráfico, uma tabela com todos os estados americanos que estão participando dessa corrida pela Bitcoin Strategic Reserve, ou seja, uma reserva estratégica de Bitcoin. E a gente tem na liderança Utah e Arizona, só que aí o calendário político de Utah é mais curto, então eles vão ter que responder mais rápido. E depois a gente tem Wyoming, Texas, Pensilvânia, Oklahoma, Ohio, North Dakota, New Hampshire, Massachusetts e Illinois, num segundo estágio que está esperando a aprovação do comitê. E aí a gente tem a questão também do projeto de lei ter sido acabado de ser introduzido, né, no sentido de acabar de ter sido depositado esse projeto de lei. A gente tem o Alabama, a Flórida, Kentucky e South Dakota. Ou seja, a gente tem muitos estados dos Estados Unidos participando dessa corrida por uma reserva estratégica de Bitcoin. E, de fato, parece ser uma questão de tempo até a gente ter isso aprovado em alguma localidade. E depois que a primeira localidade aprovar, vai ser natural que os outros estados acabem seguindo o mesmo caminho. E além disso, a gente precisa lembrar que o Trump também assinou uma ordem executiva criando um comitê de estudo para a criação de um estoque de moedas de ativos digitais nacional. Ou seja, fora os estados, o próprio país, a própria nação Estados Unidos da América vai acabar comprando Bitcoin, ou pelo menos não vendendo os Bitcoins que tem e transformando eles numa reserva estratégica. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero vocês aqui amanhã para a gente ver o que vai acontecer com esse mercado ao longo desse dia. Afinal de contas, os últimos dias foram de sangue. A questão que fica pra gente é promoção ou de fato correção? Muito obrigado e até amanhã.